students, I'm Fernando, your English teacher. Great to see you again. And this is Valdene, our Libra interpreter, who is helping us in translating Brazilian Sign Language. So, here again the tips. Let's read them. Wash your hands, cover your face, clean your objects, don't touch your eyes, nose or mouth, avoid crowded places, and cook your food thoroughly. These are some tips, a gente diz dicas, for you to use to protect yourself from coronavirus. So let's get started. Hoje a gente tem um tema que é a gramática, o tema que eu dei o título, Gramática e Comunicação. Por que eu não dei, poderia ter dado o título Phrasal Verbs, é os verbos frasais ou verbo de duas palavras. Isso é uma das coisas mais importantes da língua inglesa, uma característica básica da língua inglesa. Mas por que eu não coloquei Phrasal Verbs? Para tirar aquela visão da gramática a serviço dela própria. A gramática está a serviço da comunicação, da expressão da língua, a gente comunicar alguma coisa com alguém. Então é muito importante isso, a gente colocar um tema, gramática e comunicação, não perder aquela ideia da língua em função do uso e para o uso. Então a gente vai começar aqui, Class Itinerary, é o itinerário da aula. O que a gente vai falar? Então, a definição de phrasal verb, alguns exemplos e exercícios. Então, a gente faz sempre, o plano, o que a gente vai fazer durante a aula, né? Então, eu evitei, como eu falei, títulos gramaticais demais, porque antigamente você via o livro. Comparativo de superioridade, verbos modais, então o item, eu sei isso da gramática. Agora a gente está tentando associar a gramática a... Então, eu estou dando os títulos em coisas comunicativas, estratégia de leitura, ou gênero textual, ou como falar do futuro, como falar do dia a dia, como se apresentar. Acho que isso faz mais sentido nessa abordagem mais nova, né? Então, a gente tem isso aqui, gosto ativo. O que é importante? Qual é o objetivo da aula? Então, usar de forma autônoma os two-word verbs ou phrasal verbs. Compreender as várias situações comunicativas, aí que é o mais importante. Compreender as várias situações comunicativas, para mim, usar os phrasal verbs, né? E o tema da aula, né, que a gente vai falar disso, que é uma parte de gramática, que é serviço da comunicação. Phrasal verbs ou two-word verbs. Eu conhecia sempre falei mais two-word verb, verbo de duas palavras, do que phrasal verb, mas são sinônimos, é a mesma coisa. É um verbo formado é o verbo mais a preposição. Então, a gente vai ver lá depois, cada preposição no mesmo verbo ela muda o sentido. E isso é uma grande dificuldade na língua inglesa. Então, a gente fala, vocês aqui, para aprender as estratégia de leitura, a gente fala muito no conhecimento prévio, né? Examinar a figura, as gravuras, a informação verbal e não verbal, mas a gente tem que saber a gramática para a gente conseguir nos comunicar. O conhecimento linguístico, né? Então a gente tem to look é olhar, to look at é a preposição que pede o verbo to look, o olhinho ali, a figura. To look at é olhar, to look for é procurar, to seek. Então muda completamente. Então você tem to look, que é o verbo olhar, que é o sentido básico dele. Então cada preposição diferente. Então se tiver 10 preposições, é 10 palavras, 10 sentidos diferentes. E eles não são look for, você não soma o sentido de uma palavra na outra para você ver que é procurar, não. É uma coisa quase que arbitrária. Look, olhar, look at. Tem algumas coisas que ainda são semelhantes. Agora, look for é procurar. Não tem nada a ver com olhar. Então, é o verbo mais uma preposição. Isso é uma característica básica, principalmente no inglês mais coloquial. O inglês coloquial, ele usa isso, muito. Então, o sinônimo de to look for é seek, to seek, procurar. Só que ele é formal. Então, a gente vai notar também
em língua inglesa que as palavras que a gente conhece, que eu já falei das palavras cognatas, que são iguais, quando a gente usa essas palavras, a gente está sempre usando o inglês formal. Porque o informal é essa palavra de duas, esse verbo de duas palavras que vai aparecer. Então a gente vai ver, por exemplo, o seguinte: eu sei um monte de coisa que eu entendi. Isso ajuda a leitura, mas é uma leitura mais formal. Então, sempre um termo em inglês mais parecido com a língua portuguesa, mais sendo a palavra, as palavras cognatas, que vem do latim, né, é um inglês mais formal. Tanto que num texto, às vezes, de doutorado, um texto científico mais difícil, você vai ver muita palavra latina. Ou seja, se é latina, é palavras cognatas, palavras iguais ao português. Então, à medida que o inglês vai ficando mais formal, à medida que o inglês vai ficando menos formal, aparecem mais essas palavras aqui, que são os verbos de duas palavras. Então, vamos continuar. Let's go on. Então, você tem de look, que eu dei aqueles exemplos, look after, look around e look at. Também no sentido diferente de olhar. Então, vamos ver look after. Watch or protect, to keep safe. Muito importante também saber o sinônimo em inglês, no dicionário inglês. Então, to look after é to watch, to protect, to keep safe. É cuidar. Não tem nada a ver com olhar. Look after. Ao exemplo. He asked me to look after his daughter while he was away. Ele me pediu para cuidar da sua filha, his daughter, enquanto he was away, enquanto ele estava fora. Então é cuidar, não tem nada a ver com o olhar, que é o sentido principal do verbo. Look around. Inspect a building or area. We're interested in buying this house. Estamos interessados em comprar essa casa. Can we look around tomorrow? A gente pode inspecionar, dar uma olhada. Aqui já tem alguma coisa a ver, né, com o look. Vamos inspecionar, vamos fazer uma observação de tudo. Ou search a place. I can't find my keys, so I look around. Eu não consigo achar minhas chaves, então I look around. Eu vou procurar na área, né? E o look at no sentido não de olhar, no sentido de considerar. Consider. I looked at the possibility of buying a new car, but my current one still runs great. Eu considerei, I looked at the possibility of buying a new car, but my current one still runs great. Mas o meu atual está funcionando bem. Então, esse aqui já aparece com o sentido inicial de olhar. Eu considerei a possibilidade, então, 3 verbos aqui do look. Então, você vai ter mais. Todos, look, cada preposição vai mudando o sentido do verbo. Então, vamos continuar. Let's go on. A eles aqui. Watch out. São muito usados. Run into. Drop off. Look over. É o outro de look, tá vendo? Seria look over, é outra coisa. Come across, encontrar. Come é a palavra vir. O verbo vir, né? Come across é encontrar inesperadamente, por acaso. Look up. Look é o outro de look. Look up é procurar uma palavra no dicionário, não sei o sentido. I look it up in the dictionary. Procurar uma palavra no dicionário. Então, get along. Get é um sentido, along já é se dar bem. How are you getting along with your new friend? Como você está convivendo com seu novo amigo? Então já muda o sentido. E eu acho uma característica especial da língua inglesa é isso. E não só, igual eu falei, na informalidade são mais usados, mas também em textos do Enem você pega. Parece que pode estar o texto tratando uma coisa de uma linguagem mais familiar, ou mesmo um texto jornalístico, eles aparecem. Não tanto, que é um texto mais formal, mas aparece. Então são muito usados. Look for, procurar. Então a gente tem que decorar, saber esses verbos, guardando dentro da frase, que a frase vai nos ajudar a memorizá-los, né? Então eu peguei um diálogo. Sempre eu pego uma coisa, pego da gramática, às vezes um contexto real da comunicação. A gramática e a comunicação. Então vamos lá. Hi Philip, how's it going? Olá Felipe, como vão as coisas? Né? How's it going? Aí o menino responde, Hi Maria, I called you up yesterday,
But I couldn't get through to you. Are you okay? Hi, Maria. I called you up yesterday. Poderia ser, tem uma palavra, quer dizer uma palavra só. I phoned you, eu te telefonei ontem, né? I called you up, mas eles usam mais, dá mais na linguagem informal. I called you up yesterday. But I couldn't get through to you. Mas te liguei ontem, mas não pude falar com você, né? Get through. Comunicar com você. Are you okay? Você está bem? Continuando. Sure. A menina responde para ele. Today we have to go to the airport to drop off my mother there. Sim, é claro. Hoje temos que ir ao aeroporto to drop off. Drop é deixar cair, o verbo sentido básico. Igual eu falei, look é olhar. Só que drop off, my mother there, é deixar. Deixar uma pessoa de carro. Drop off, my mother there. Então, vou deixar, vou ter que ir ao aeroporto para deixar de carro, de táxi, qualquer coisa, deixar ela no aeroporto, que ela vai viajar. She's going on a trip to Europe. Ela está viajando para a Europa, né? Aqui também o presente contínuo para indicar o futuro. Ela está indo para a Europa, uma viagem na Europa. And we're gonna see her off. Então, mais dois deles. Drop off, deixar num lugar. E see her off. Não dá sentido, see é ver, to see. É despedir da pessoa, né? Então, vai para o aeroporto, we're going to drop off my mother at the airport because she's on a trip to Europe, and we're gonna see her off, e é muito usado. Esse off, então, participa de uma série de palavras. Eu acho que é uma grande coisa que nos perturba ao estudante de língua inglesa. É um desafio essas palavras, esses verbos de duas palavras, porque o see, cada preposição diferente, ele muda o sentido. O drop tem um monte de... Cada preposição é um sentido diferente, então isso é um grande desafio para o estudante estrangeiro, no caso do inglês, né? Porque muita coisa é igual, verbo é igual, um monte de coisa em inglês é fácil. Agora, eu acho que esses verbos aqui, realmente, eles são enrolados, mas eles usam demais, né? Então, aqui poderia ser, we gonna see her off, poderia ser uma palavra mais, uma expressão mais conhecida, because you want to say goodbye to her, despedir dela, mas é mais usado o off, see someone off. Então vamos continuar o diálogo. Aí continua o diálogo, né? Agora alguns exemplos do que a gente tem do verbo. Uns exemplos mais comuns. Get up, levantar-se. She always get up at 7. Então a rotina dela. Ela se levanta às 7 todo dia. Get along with, dar-se com, conviver com alguém. Então está a expressão. How are you getting along with your new friend? Como você está convivendo, combinando com seu novo amigo, né? Get away, fugir. Ah lá, ó, 3 com get. Get up é uma coisa, levantar. O get along é dar-se bem, dar-se com uma pessoa. Get away já é fugir, to escape. Get away. Então não tem nada a ver. O away com get, às vezes não tem. As duas formam um sentido só. Então, get away, to escape. The thief got away from the police. O ladrão fugiu da polícia. Get back, voltar, to return. Então, esses verbos todos têm um sinônimo, que às vezes são verbos de duas palavras, o sinônimo é de uma palavra só. E algumas palavras aqui são parecidas com o português. To return parece retornar. Então é a mesma coisa. Get back and to return. Só que essa aqui que parece com o que eu falei, as palavras cognatas que parecem com o português são mais formais. Então você usar essa no lugar dessa, você vai ficar mais formal. Então a tendência da gente, eu acredito que seja, conversando em inglês, se a gente não souber alguma coisa, a gente vai usar palavras parecidas com o português e vai ter uma linguagem mais formal. Então eles dizem, return é a mesma coisa que get back, mas to return é uma coisa mais formal, né? She got back from Europe. Ela voltou da Europa.
She returned from Europe. Vamos ver aqui. Turn away. O sentido básico do turn é girar, to turn. Girar, né? Então você tem turn away. Not allow someone to enter a place. É recusar, né? You have to be 21 to enter the club. Você tem que ter 21 anos para entrar no clube. A palavra enter também é uma palavra que entrar, que tem a palavra o verbo de duas palavras para dizer go into the room, qualquer coisa assim. Mas eles usam mais o enter, entrar já é uma palavra mais formal. To enter the club. So my 19-year-old cousin, minha prima de 19 anos, was turned away at the door. Minha prima de 19 anos foi recusada, né? Barrada. Não permitir que alguém entre num lugar é barrar. She was turned away. Então já não tem nada a ver com o verbo sentido que é girar, né? A gente indo para outro exemplo aqui, turn down, que é virar para baixo. Aqui já dá algum sentido. Decrease the volume, diminuir o volume ou a potência de um aparelho, de um ar-condicionado que está falando aí, ou de uma música. Could you turn the music down, please? It's too loud. Você pode abaixar a música? Turn down. Não aceitar um convite, quer dizer, pode ser usado para oferta de emprego, ela recusou, né? He asked her out to dinner, but she turned him down. Ela recusou o convite, né? I can't believe he turned down a great job at a bank in order to try to be a writer. Ele recusou um grande emprego no banco de maneira, pois queria ser um escritor. Então, turn down, abaixar o volume, turn down pode ser também recusar. Aqui a gente tem, e do turn, o mais comum que a gente vê, que aprende a primeira palavra com o verbo turn, é desligar e ligar, que acho que vai falar mais tarde. Turn on, ligar, turn off, desligar. Isso aí em qualquer manual também tem. Turn off e turn on. Turn into, caterpillar. Caterpillar é a larva, né, da borboleta. Caterpillar turn into butterflies. As larvas se transformam. Então, turn into é transformar. Então, vários sentidos. Baixar o volume, recusar. Vários sentidos de turn away, barrar, sentido com o verbo turn. Várias combinações de duas palavras, do verbo de duas palavras. Aqui a gente tem que explicar isso que é importante. Turn off the radio, que eu falei, desliga o rádio. Quando você vai colocar o pronome, você tem que colocar o verbo depois. Aqui, ó. Turn off the radio. Se quiser substituir o rádio por o pronome it, aí você tem que, o pronome vai no meio dele. Turn off the radio. Please, turn it off. Ou aqui, don't let me down. Don't disappoint me. Let down é desapontar, não me decepcione. Então aqui a outra frase. I'm going to take off my shirt. I'm going to take my shirt off. Se é a palavra inteira, você pode pôr ou antes ou depois. I'm going to take off my shirt, tirar. Take off é tirar, tá? Take off. Pode ser também do avião subir, também decolar. Então aqui eu posso usar uma ou outra. Quando eu substituo a camisa por it, aí ele tem que ficar no meio, tá? I'm going to take it off. Então é importante você, quando tem a palavra, você pode colocar o antes ou depois. Quando é um pronome, você vai colocar it. Então, I'm going to take off my shirt, I'm going to take my shirt off, I'm going to take it off. Nunca pode ser assim. I'm going to take off it. Então não pode não. Essa parte você não pode usar nele. Então eu acredito que eu acho que esses verbos todos exigem muita memória, porque são extremamente usados. E quando você acha um sinônimo desse verbo aqui, que quer dizer a mesma coisa que ele, esse é o sinônimo, é uma linguagem assim extremamente formal, que não é usada, eles usam, e é aquele negócio que a gente vê muito em língua, a gente está pesquisando muita coisa, muitos vídeos interessantes,
eles entendem a coisa, mas não é a linguagem mais comum. Então a gente tem que tentar seguir como uso da língua. O importante é o usuário da língua, é o uso da língua. Thanks for watching and see you next class.